Boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós. Amém? Somos o seu povo, somos a nação que Ele escolheu para a sua glória. Temos motivos para agradecermos por isso. Também pela palavra que está diante de nós, que é a autoridade para nos instruir, para nos fortalecer a fé, para nos conduzir até que seja dia final. Nós estamos felizes de mais uma vez estarmos aqui, com a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dando a compreensão a respeito da palavra, compreensão esta que só é possível pela ação do Espírito de Deus em nós. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia na Tua presença. Queremos Te agradecer porque por Jesus, o nosso mediador, nós obtemos tão grande salvação. E porque confiamos na sua obra expiatória, na sua eficaz obra expiatória, para que o Senhor nos conceda perdão pelos nossos pecados. Nós confessamos a Ti que temos pecado na Tua presença, feito o que é mal diante dos Teus olhos, ao transgredirmos a Tua palavra, ao violarmos as leis que o Senhor estabeleceu para nós. E nós, confessando isto, Te pedimos que o Senhor, na Tua misericórdia, estenda sobre cada um de nós o Teu perdão, e que pela Tua palavra o Senhor nos alimente, nos fortaleça a fé, nos conduza segundo a Tua boa vontade, e livra-nos das distrações, livra-nos, Senhor, de todo o conceito, de todo o entendimento, que não seja, ó Deus, fruto da Tua palavra, e que não esteja em sintonia com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Nós oramos pedindo ao Senhor a Tua bênção, a compreensão da Tua palavra, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós na semana passada estudamos o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, entre os versos 1 ao verso 5. Hoje o nosso conteúdo se baseará entre os versos 6 ao verso 10, encerrando o capítulo 1. Até aqui, verso 10, o que nós temos é uma saudação de Paulo, já no início do capítulo 1, e o restante faz parte de uma introdução. Nesta introdução, o apóstolo Paulo, ele destaca as virtudes daquela igreja, ele destaca o testemunho daquela igreja e como o Espírito de Deus estava agindo poderosamente no meio daqueles cristãos. A partir do próximo estudo, entrando no capítulo 2, nós começaremos a tratar alguns assuntos que Paulo julgou necessários para corrigir alguns procedimentos da igreja. No entanto, hoje, o que nós estaremos vendo aqui ainda é esta ênfase. Paulo era um apóstolo cuidadoso, amoroso, zeloso pela igreja. Ele amava a igreja. Em muitos dos seus escritos, ele foi muito assertivo, ele foi muito direto, ele foi muito duro com igrejas, como o caso, por exemplo, da igreja de Corinto, que ficava na Caia, e também da Galácia, a igreja para a qual Paulo escreveu, mostrando a sua perplexidade e a sua decepção, porque aquela igreja tinha recebido o Evangelho e tão rapidamente abandonou o Evangelho e partiu para um outro Evangelho, não o Evangelho de Jesus. E nessas cartas, nessas epístolas, Paulo foi muito duro, mas em todas estas exortações duras do apóstolo Paulo, ele demonstra o seu afeto, a sua preocupação com as igrejas e a expectativa de que a pregação e o ensino corrijam a rota dessas igrejas, a fim de que elas experimentem a mais profunda bênção da parte de Deus. E Paulo faz exatamente isso com a igreja de Tessalônica. Ele faz uma introdução, ressaltando as virtudes daquela igreja, mas logo a seguir nós veremos no restante do conteúdo da epístola que ele teve que tocar em assuntos melindrosos, difíceis de serem tocados, mas ele fez isso exortando a igreja a fim de corrigi-la, para que ela andasse em conformidade com a verdade de Deus. Vamos ler o texto, verso 6 em diante, que diz assim: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus,
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a passagem que está diante de nós. Vamos voltar os nossos olhos para o primeiro verso, verso 6, mais uma vez, destacando aqui o que Paulo está tratando nessa parte. Ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Conforme lemos no verso 3, no verso 3 nós lemos: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 3, nós vemos como eles estavam exercitando a fé salvadora em Cristo no passado, quando eles receberam o Evangelho. E ao receberem o Evangelho, eles se arrependeram das suas más obras. É o que nós lemos no verso 9 do capítulo 1. Eles abandonaram os ídolos, eles foram completamente convertidos. Eles estavam caminhando numa direção, contudo o Evangelho lhes chegou e eles literalmente mudaram o curso das suas vidas. Isso aconteceu no passado, e como resultado desta obra sobrenatural, soberana de Deus na vida daqueles crentes, eles passaram a amar a Cristo de forma abnegada. Eles amaram tanto a Cristo que eles perderam o medo de perder qualquer riqueza, qualquer privilégio, qualquer reputação, por amor a Deus e ao seu Filho. E assim eles agiam esperando pelo retorno de Cristo no futuro. Jesus não voltou nos dias dos Tessalonicenses. Eles aguardavam um dia no futuro, quando ele haveria de se manifestar do céu para buscar o seu povo. Assim, os crentes de Tessalônica deram provas da fé, do amor e da esperança, como evidências da sua salvação, da sua eleição. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 4. Ele fala sobre o testemunho dos tessalonicenses crentes no verso 3, e ele entra no verso 4 dizendo: reconhecendo. Ou seja, quando eu olho para o testemunho de vocês, eu reconheço, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Eles tinham recebido a palavra em poder no Espírito Santo, através do apóstolo Paulo e dos seus colaboradores, tanto Silas como também Timóteo. Aqui no início, no verso 1, ele é apresentado como Silvano, mas este é o mesmo Silas, a diferença é apenas idiomática. O procedimento desses missionários, Paulo, Silas e Timóteo, entre os tessalonicenses, conforme lemos no verso 5, indicou que de fato foram enviados segundo a soberana providência de Deus a favor da salvação deles. Paulo está dizendo: nós só chegamos até vocês por causa da providência de Deus, porque o nosso Evangelho, ele está dizendo sobre o reconhecimento da eleição daqueles crentes, e aí ele entra no verso 5 dizendo por quê, como que justificando, explicando o fato daqueles crentes estarem vivendo daquela forma, porque na soberana vontade de Deus, ele dirigiu aqueles missionários para lhes pregar o Evangelho, não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, porque a palavra pregada sem ação do Espírito Santo apenas dá compreensão mental, apenas se torna um assentimento intelectual. É o Espírito de Deus que, no poder do Evangelho pregado, exposto, convence o pecador ao arrependimento, converte-lhe o coração. E Paulo está dizendo como ele chegou ali com seus colaboradores, os seus cooperadores, para apresentar o Evangelho. Contudo, ele não apresentou o Evangelho sem esses sinais soberanos de Deus que agiram na vida daqueles crentes, lhes convertendo o coração. E isso se deu em plena convicção do que pregavam, fé, do testemunho de vida coerente com a mensagem, esperança. Ele diz que ele não pregou o Evangelho apenas em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e fazendo uma ligação de uma experiência com a outra, e em plena convicção
Terceira parte, assim como sabeis, verso 5, ter sido o nosso procedimento. Veja como ele relaciona a pregação, dirigida no poder do Espírito de Deus, com o procedimento deles, os missionários, entre os tessalonicenses crentes. Então, havia um testemunho coerente com a mensagem, esta vida, este procedimento coerente com a mensagem, passando por tribulações, sendo caluniados, tendo que ter muitas privações. Isso tudo foi com base nesta esperança de que Jesus haveria de vir. Ele está dando o testemunho pessoal dele, como ele percebe também o testemunho daqueles crentes, e por amor a eles, diz o texto no final, entre vós e por amor de vós. Veja que ele reconhece como o testemunho do Evangelho estava presente na vida da igreja, e ele também apresenta este mesmo testemunho de exercitar a fé estava sendo operosa quando ele e os demais cooperadores, em meio a tribulações, chegou até a Tessalônica e pregou o Evangelho. Mas ele também demonstra como ele estava disposto a ultrapassar essas fronteiras, essas barreiras, essas oposições, porque ele aguardava, como os crentes de Tessalônica, a vinda do Senhor Jesus. E tudo o que Paulo fez foi, como ele diz no final do verso 5, por amor. Nós temos aqui as 3 palavrinhas-chave no testemunho do apóstolo e dos seus cooperadores: a fé, a esperança e o amor. Não na mesma ordem que nós vemos no verso 3, contudo isso é relevante, quando ele fala sobre a igreja, sobre a fé, o amor e a esperança. Foi neste sentido que os tessalonicenses também seguiram o exemplo dos missionários. Foi nesse sentido, eles viram o procedimento do apóstolo Paulo e dos seus cooperadores, pela pregação e pelo testemunho pessoal. E foi assim, olhando para o testemunho desses missionários, que a igreja seguiu o mesmo modelo, na fé, no amor e também na esperança, tendo Jesus como a referência final através deles, porque o verso 6 diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. É nesse sentido que a igreja estava sendo orientada a seguir na direção do exemplo, do modelo de Cristo, ao imitarem o apóstolo. Aqui nós temos os tessalonicenses crentes, que receberam a palavra, eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Como ele diz aí no verso 5, eles conheceram aqueles apóstolos, a autenticidade da sua autoridade, pelo procedimento que eles ofereceram no meio dos tessalonicenses. Então eles, olhando o exemplo dos seus líderes, eles passaram a imitar também, como o próprio apóstolo Paulo diz, que eles haviam se tornado imitadores deles e também do Senhor. Qual era a finalidade? Cristo. Ao imitarem o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, a igreja estava imitando a Cristo, porque eles estavam imitando a Cristo. Logo, imitaram aqueles discípulos, aquele apóstolo e seus cooperadores, a igreja estava aprendendo também a imitar a Cristo. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Isso está alinhado com o pensamento de Paulo, numa outra epístola que ele escreveu para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar pregadores não é algo simples. Nós não imitamos pregadores, nós não temos homens como referência final e autoritativa para a nossa vida moral e para a nossa vida espiritual. O que Paulo está dizendo é que no esforço dele de imitar a Cristo, todos deveriam agir da mesma forma, se esforçarem para andarem nos passos de Cristo, a fim de, pela palavra, se assemelharem a Cristo. Então, ao imitarem um apóstolo e seus cooperadores, a igreja estava andando na direção de imitar a Cristo. É nesse sentido que ele diz que, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Sendo assim, a eleição daqueles crentes, que ele diz no verso 4, em Cristo, foi evidenciada pela maneira como o Evangelho chegou até eles. Paulo está explicando
Por que ele reconhecia aqueles crentes como tendo sido eleitos por Deus? Primeiro, pelo testemunho que eles estavam dando, da operosidade da fé, da abnegação do amor e também pela sua firme esperança. Segunda razão que o apóstolo Paulo apresenta está no verso 5, a maneira como o evangelho chegou até aquela igreja, aqueles crentes. Em palavras, sobretudo em poder no Espírito Santo, porque o Espírito, ao pregar o evangelho, o Espírito poderosamente convenceu aqueles corações. E a conversão foi tão radical que publicamente eles abandonaram os seus ídolos para conhecimento de toda a população. Não foi aquela conversão secreta, foi uma conversão pública, independente do que aquela sociedade diria dentro de uma cultura grega, que cultuavam outros deuses e debaixo do governo romano tinham obrigações também com o panteão romano, tinham também obrigações religiosas com o Império Romano. E esses crentes, a despeito disso, eles declararam sua fé em Jesus Cristo, abandonaram seus ídolos, dizendo publicamente que eles não andariam mais por aqueles caminhos. Então, quem levou os crentes a esse estado radical e de comprometimento com o Evangelho, senão o Espírito que pela palavra agiu com poder naqueles corações? E Paulo está reconhecendo isso. Paulo está dizendo, só o Espírito no poder poderia transformar a vida de vocês como vocês foram transformados. E ele nisto está reconhecendo que aqueles crentes foram eleitos. Não apenas em palavras, Paulo não está negando a palavra, a pregação da palavra, mas ele está aqui destacando como o Espírito agiu pela palavra, não em palavras apenas, mas também em plena convicção. Em plena convicção. É uma obra completa do Espírito que regenera o homem e o capacita a crer com plena convicção. Nós só cremos porque o Espírito transforma a nossa condição de mortos espiritualmente e assim Ele nos habilita a crer no Evangelho que nós ouvimos. Então nós só cremos porque antes o Espírito nos habilitou a crer, nos regenerando do estado de morte para a vida. E uma vez que nós cremos, nós então nos apropriamos com convicção desta fé que nós sabemos. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos de fato salvos, justificados pelo sangue de Jesus. E isso se deu pela ação do Espírito. É o Espírito quem comunica vida, é o Espírito quem persuade o homem ao arrependimento. E isso aconteceu entre aquela comunidade de Tessalônica. No final do verso 5, Paulo acrescentou que reconheciam a eleição deles, assim como eles os reconheciam. Ele diz, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Veja, ele está relacionando o reconhecimento sobre os crentes com o reconhecimento que os crentes tiveram a respeito deles também. Assim como, é uma comparação. Logo, o que Paulo está descrevendo da igreja, ele está dando testemunho de que aconteceu a mesma coisa com ele e também com Silas e com Timóteo, que reconheciam a eleição deles pelo fato do Espírito ter agido neles com poder, tendo recebido a palavra, assim como reconheciam este mesmo Espírito agindo através das suas vidas com poder. Eles estavam pregando e o Espírito estava naqueles dias agindo de uma forma extraordinária. Paulo continua no verso 6, o verso da nossa observação nesta noite, expondo outras evidências à eleição dos tessalonicenses pela atuação poderosa do Espírito. Primeiro, eles suportavam as tribulações tendo recebido a palavra. Imagina você sendo raptado, sequestrado, levado para um lugar secreto onde você pode gritar e ninguém vai te ouvir. E o verdugo, o torturador, começa uma sessão de torturas até que você fale a verdade. Você fala a verdade, mas ele não acredita que você está falando a verdade. E mais ele vai torturando você. Se você realmente crê na verdade, você vai afirmar a verdade até o final. E aqueles crentes, eles só suportaram as tribulações porque eles sabiam que era verdade. Eles sabiam sobre Jesus Cristo e o que Jesus fez na cruz, no lugar deles. E foi com base neste testemunho que eles suportaram as tribulações. Então não adiantava ninguém falar para eles que
Jesus nunca existiu, que Jesus é um mito criado pela religião oriental antiga, apenas para justificar um movimento de rebeldia, de aversão ao Império Romano. Não adiantava falar para aqueles crentes que não ocorreram milagres como sinais de que aqueles apóstolos de fato tinham sido enviados por Jesus. Não adiantava falar para eles que Jesus não tinha ressuscitado, porque mesmo não tendo visto Jesus ressuscitado, eles, pelo Espírito, criam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e não havia nada que pudesse persuadir aqueles crentes a negarem esta fé. E eles estavam ali prontos a enfrentarem qualquer tipo de tribulação, e o apóstolo Paulo está reconhecendo como aqueles crentes, eles foram tomados de plena convicção, a ponto de destemidamente enfrentarem as tribulações, mas não negarem a fé. Ele reconhece isso, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, consideremos o que Jesus ensinou na parábola do semeador, de que os que não suportam as perseguições, aquela semente que cai na rocha, contudo, ela, por não aprofundar as suas raízes, ela seca, ela morre. Aí Jesus faz a interpretação sobre as perseguições, as oposições, e ela não suporta. Por quê? Porque esta semente está ilustrando na parábola aqueles que, embora tendo recebido, não tendo aprofundado as suas raízes, eles abandonam a fé. Abandonam a fé porque eles não têm a verdadeira fé. Eles têm até um conhecimento sobre o Evangelho, eles têm até um conhecimento doutrinário, eles são até capazes de decorarem os capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Eles são até capazes de conhecerem a doutrina da sua igreja, mas eles não suportam a tribulação, porque eles não têm profundidade de fé, ou seja, eles não têm, a sua fé não é uma fé saudável, legítima, verdadeira, é uma fé superficial, comparada apenas a um conhecimento intelectual a respeito da palavra. Mas aqueles crentes não eram assim, eles possuíam uma fé verdadeira, porque eles suportaram as tribulações por causa do Evangelho. Em segundo lugar, eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. É isso que diz o texto, com alegria do Espírito Santo. Então, eles receberam o Evangelho em qual contexto? De perseguição. Em que condição? Com alegria do Espírito Santo. Foi assim que eles receberam o Evangelho. Os judeus descrentes, movidos de inveja, conforme lemos em Atos capítulo 17, eles organizaram uma turba, eles organizaram um motim, uma frente de perseguição ao apóstolo Paulo, causando um tumulto em toda a cidade. Foi um alvoroço, diz o texto. A perseguição foi tão ameaçadora que Paulo foi forçado a fugir com a ajuda dos irmãos de Tessalônica para a cidade de Bereia. Foi um momento de perseguição muito grande. Então Paulo se ausentou da cidade de Tessalônica, ele já não estava mais lá, tá? Contudo, sua ausência não parou a violenta perseguição, nem a tentativa de impedir a difusão do Evangelho, bem como também o crescimento da igreja. Tira o apóstolo Paulo, adiantou? Não adiantou. As investidas de perseguição contra a igreja continuaram. Tanto que depois que o apóstolo Paulo foge para Bereia, eles foram até a casa de Jason, arrastaram Jason para uma praça pública, porque Jason tinha hospedado os missionários. E juntamente com Jason, eles arrastaram para uma praça pública também outros crentes que o texto de Atos capítulo 17 não descreve seus nomes, mas outros estavam também com Jason. E a acusação foi que eles haviam recebido aqueles que estavam pervertendo os costumes dos gregos debaixo do Império Romano, dizendo que eles estavam alegando que havia um outro rei, e este rei era Jesus. Diz o texto que as multidões ficaram enfurecidas com isto, mas resolveram libertar Jason e aqueles crentes, depois deles terem pago uma fiança estipulada por eles mesmos. Não sabemos qual foi o valor dessa fiança, mas eles tiveram que injustamente pagar por por um crime que eles não tinham cometido. A perseguição continuou contra aqueles crentes. Olha o que diz mais adiante o capítulo 2, verso 14, como um indicativo histórico de que mesmo depois que o apóstolo Paulo deixou a cidade de Tessalônica, essa perseguição continuou. O texto de 1 Tessalonicenses 2, 14 diz: também padecestes.
Eles sofreram da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Esta foi uma igreja que sofreu por causa do Evangelho, mas suportou essas aflições, essas tribulações, e agiram assim com a alegria do Espírito Santo. Não é aquela falsa alegria que você está sofrendo e negando o seu sofrimento. Não, é aquele sofrimento que você suporta porque você sabe que há uma recompensa muito maior na frente. Esta é a alegria do Espírito Santo. É essa alegria que deve habitar no meu coração e também no seu coração. Quando uma doença vem, quando uma calamidade vem, quando uma crise financeira vem, quando a harmonia da nossa casa se perde e a gente chora, a gente fica abatido, meio que deprimido, triste, negar isto, dizendo não, estou feliz no Espírito Santo, é hipocrisia, porque nós crentes sofremos sim, nós derramamos lágrimas. Contudo, há uma promessa escatológica, como lemos em Apocalipse capítulo 19, de que quando o Senhor Jesus vier, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais luto. E é olhando para essa esperança que nós suportamos as dores e as fadigas da vida terrena. Esta era a alegria que preenchia o coração da igreja de Tessalônica. As tribulações se intensificaram, no entanto, ela suportou essas tribulações, porque ela sabia da alegria que lhe estava proposta. Assim como Hebreus dá testemunho de que Jesus na cruz suportou aquelas dores, sabendo da alegria que lhe estava proposta. Essa é a alegria do Espírito, essa satisfação, essa convicção, essa força que só o Espírito pode nos dar em meio às nossas tribulações. Nós não negamos a fé, porque nós sabemos quem nos dá força para resistir às tribulações, tendo em vista as promessas que nos aguardam. Somente a fé verdadeira capacita os crentes a se alegrarem com a palavra e a não temerem perder tudo: o emprego, a reputação, perder a compreensão de pessoas amadas. Eles não temiam perder tudo, inclusive as suas vidas, em meio às ameaças, privações, calúnias, discriminações, etc. Porque estes são bem-aventurados. Diz o Senhor Jesus em Mateus 11, capítulo 5, verso 11 e verso 12, que estes que são perseguidos, bem-aventurados, felizes. Essa é a alegria proposta pelo Espírito a todo crente verdadeiro. São estes os crentes que são abençoados. Segundo, são estes também aqueles que entram pelo mesmo caminho dos mais nobres. Jesus está dizendo em Lucas capítulo 6, verso 23, que é o texto paralelo de Mateus 5, 11 a 12, agora com um detalhe interessante do Evangelho de Lucas, que os crentes que sofrem por causa do nome de Cristo, eles são bem-aventurados. E aí Jesus completa, porque assim também perseguiram os santos profetas. Ou seja, você se coloca na condição dos santos profetas da antiguidade, quando por causa do nome de Jesus você é injuriado, você é perseguido. Estes estão no caminho dos mais nobres, estes são mais dignos. Quando os apóstolos foram aprisionados, depois resolveram soltar, os ameaçando a não continuar pregando sobre o nome, e aí os apóstolos disseram que para eles era digno sofrer por causa do nome de Jesus. Eles não encontraram reputação se acomodando aos ditames e aos padrões do mundo da sua época, da idolatria da sua época, mas eles encontraram a sua dignidade indo na rota contrária, na direção contrária, ao reafirmarem contra todas as ameaças que eles amavam o Senhor Jesus, criam nele e ainda continuariam a divulgar o nome de Jesus por toda parte. Eles entendiam que sofrer por causa do Evangelho era um motivo de glória, era um motivo de dignidade, de nobreza, e eles se alegraram com isso. Também Tiago diz, reservei duas passagens aqui de Tiago, onde primeiramente no capítulo 1, versos 2 ao verso 4, a respeito daqueles que sofrem por causa de Cristo, eles são aperfeiçoados a fim de se tornarem semelhantes a Cristo. É pela tribulação, é pela perseguição, é pela oposição que eles aprendem a perseverar a fim de serem perfeitos. Ora, não existe perfeição entre nós.
existe perfeição em Cristo, e é andando no caminho das perseguições por causa de Cristo, por seguirmos a Cristo, que nos tornamos semelhantes a Ele. Então, a perseguição é motivo para nós também de alegria, porque nós somos beneficiados à semelhança de Cristo. Um pouquinho mais adiante, no verso 12, Tiago vai dizer que nós seremos recompensados, como crentes que sofrem por causa do nome de Cristo. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Ou seja, a tribulação, ela é um meio, ela é um caminho, através do qual nós obtemos a recompensa, essa esperança que nós aguardamos, de que mesmo sofrendo por causa do nome de Cristo, quando Ele se manifestar, nós seremos recompensados pelo Senhor, nós seremos beneficiados pelo Senhor. Estes que sofrem por causa do Evangelho, sobre estes repousa o Espírito da glória e de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Pedro capítulo 4, versos 14 a 16. Se vocês sofrerem por causa de Cristo, alegrem por isso. Tende por motivo de grande alegria sofrimento por causa de Cristo. Não sofram, vai dizer o apóstolo Pedro, porque vocês roubam, porque vocês caluniam, porque vocês são trapaceiros. Mas se vocês sofrerem por causa de Cristo, vocês devem se alegrar por isso. Vocês devem se alegrar por isso. Parece uma loucura, né? Você almejar sofrer por causa de Cristo, ou em sofrimento por causa de Cristo, encontrar nisto motivo de grande alegria, como o apóstolo Paulo e Silas, que são os autores aqui, os remetentes dessa epístola à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 16, tinham sido presos. E naquela prisão, ao invés de estarem lamentando, questionando a soberania de Deus, ao invés de eles estarem questionando a fé, se tudo o que eles criam era verdade ou não, sabe o que eles estavam fazendo? Aprisionados, com a sua liberdade privada, eles estavam cantando hinos. Eles estavam cantando hinos. Esta é a força sobrenatural do Espírito que atua naqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus pela palavra. Pela palavra. E esses crentes tessalonicenses, eles receberam a palavra de Deus em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O verso 7 continua dizendo: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A conjunção adverbial aqui, de sorte, poderia ser também traduzida como de tal modo, nos ajuda a entender como eles receberam a palavra em meio de muita tribulação. Foi de tal modo digno, porque o verso anterior nos ajuda a entender esse contexto. Eles receberam o Evangelho no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de tal modo que eles serviram de modelo para todos os crentes da Macedônia e também na Acaia. É isso que Paulo está dizendo aqui, usando esta conjunção adverbial, de sorte que, ou de modo que, da forma como vocês receberam o Evangelho, no meio de tanta tribulação, com a alegria do Espírito Santo, vocês se tornaram, por isso, modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Lembrando que na Macedônia nós tínhamos cidades importantes para as quais Paulo trabalhou, e para duas, pelo menos, ele escreveu: Filipos, cidade de Filipos, e a cidade de Tessalônica, além de Bereia. Mas ao sul, na região da Acaia, tudo região grega, a capital da Acaia era a cidade de Corinto, que ficava no chamado Istmo grego. Tinha de um lado o Mar Jônico, do outro lado o Mar Ageu, e nesse Istmo tinha a grande cidade de Corinto. Paulo está dizendo que tanto para a Macedônia, todos os crentes daquela região, do norte, como também todos os crentes da região sul da Acaia, estes crentes de Tessalônica se tornaram um exemplo, um modelo a ser seguido, O substantivo aqui, modelo, no grego é tupos, que ilustra uma marca, um golpe, tá? que marca como resultado de uma pancada, como a que se dava na parafina,
que selava uma importante correspondência. Você fechava ali o pergaminho e você colocava uma parafina e você selava aquilo, mostrando de onde estava vindo aquela correspondência. Ou como eles faziam também antigamente, que eles usavam a parafina para eles marcarem. Isso acontecia com os reis, com grandes autoridades. Eles colocavam a parafina no final do documento e eles marcavam com a marca que pertencia somente àquela autoridade, para como se estivesse certificando a autenticidade do seu remetente. Eles se tornaram, nesse sentido, modelo para todos os crentes. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, verso 19, quando os judaizantes estavam descredibilizando a autoridade do apóstolo Paulo, ele teve que justificar todo o seu histórico novamente, para mostrar a autoridade apostólica para corrigir a igreja. E uma das coisas que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6, verso 17 foi: trago no corpo as marcas de Cristo, como que dizendo, tomem cuidado, vocês não estão falando com um impostor, vocês não estão falando com um falso, vocês estão falando com aquele que foi enviado diretamente por Cristo. Olha aqui as provas de que eu fui enviado por Cristo. E ele então está dizendo: trago no corpo as marcas de Jesus, para certificar o seu apostolado e autoridade. Os crentes de Tessalônica eram modelos, certificavam com as suas vidas terem sido verdadeiramente convertidas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, porque aqueles crentes estavam em meio de muita tribulação, defendendo a palavra que tinham recebido. E eles estavam sofrendo marcas nas suas reputações, nas suas perdas, resistindo com perseverança à tribulação, tudo isso na alegria do Espírito Santo, e dessa forma, como que marcando todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque eles eram modelo. A ideia de que este substantivo comunica é de que o testemunho dos tessalonicenses crentes estava servindo de ou padrão da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança no Senhor Jesus para com os demais. É a forma, é o modelo que aqueles crentes estavam representando para os demais. Quando Roma conquistou a Grécia, Roma dividiu a Grécia em duas grandes províncias: ao norte, Macedônia, e ao sul, Acaia. Entre todos os crentes dessas regiões chegou a palavra, através do testemunho de como os crentes de Tessalônica haviam ouvido, mas também como estavam respondendo àquela mesma palavra. Em seguida, no verso 8, Paulo acrescentou que tal testemunho se espalhou também para além das fronteiras dessas províncias romanas. É isso que nós lemos no verso 8, que diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. Ele diz no verso anterior: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Aí ele entra no verso 8 dizendo: peraí, deixa eu corrigir uma coisa aqui, não foi só para Macedônia e Acaia não, também repercutiu a palavra por toda parte, através da vossa fé para com Deus, o seu testemunho, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha, a visão do apóstolo Paulo foi esta: não tenham que fazer nenhum reparo, nenhuma correção, está tudo certinho, está tudo perfeito, não tem necessidade de acrescentar coisa alguma. Ao fazer referência de que a palavra do Senhor repercutiu por toda parte, pela operosidade da fé daqueles crentes, Paulo simplesmente demonstrou ter perdido a noção do quanto se divulgou para além da Macedônia e Acaia. Olha, o testemunho repercutiu para todos da Macedônia, deixa eu ver mais, também para Acaia, deixa eu ver mais. Ih, rapaz, foi para aquela região, foi para aquela... Eu não tenho mais noção, foi por toda parte. Foi por toda parte. Ele resume como o Evangelho se divulgou sem controle, dizendo que ele foi se repercutido por toda a parte. Como já vimos, a cidade de Tessalônica experimentava um grande desenvolvimento populacional e econômico por algumas razões. A cidade de Tessalônica estava junto ao mar Egeu. Se você pegar, eu vou colocar aqui o mapa agora, nós vamos observar isso melhor, mas a cidade estava
junto ao mar Egeu, e pela cidade de Tessalônica passava uma importante estrada romana, uma via chamada Via Egnácia, que ligava o leste de Istambul ao oeste, do Mar Negro ao Mar Adriático, relacionando a atual Turquia até hoje a atual Albânia. Por exemplo, aqueles que saíam da Judéia e por terra queriam se dirigir até Roma, eles tinham que subir toda a região da Palestina, entrar hoje, que é a chamada atual Turquia, e aí eles tinham que entrar nessa Via Egnácia, que atravessava toda a Macedônia e ia até o outro litoral, onde ficava a atual hoje Albânia. Então veja, era uma rota que ligava todos do Oriente até o Ocidente em direção à importante cidade de Roma, capital do Império. Então o fluxo de pessoas pela cidade de Tessalônica era muito grande, muito grande. E aqui nós temos um mapa que nos ajuda aí, lá em cima, onde está Black Sea, né? Ali começava a Via Egnácia e ia atravessando, passando pela Macedônia até chegar ali na Viora, na região da Albânia. Então o estreito ali de água era pequeno para atravessar, né? E chegar até a região da Itália. Tá? Então veja a importância dessa via. E aqui no centro nós temos ali Tessalônica, bem no centro do nosso mapa, que fazia ali, estava junto ao mar Egeu, e a cidade passava pela cidade de Tessalônica, e o fluxo de pessoas que passava por ela era muito grande. Imaginemos o testemunho que os crentes de Tessalônica devem ter dado no dia a dia, em suas mais variadas interações sociais, no comércio, nas artes, em toda parte, com tanta gente vindo, voltando, né? Vindo de Roma, outros indo para Roma, e passando pela cidade, e tendo contato com os crentes tessalonicenses, do seu entusiasmo por Cristo, e de como a perseguição contra eles devem ter sido o assunto entre as pessoas de toda parte que passavam por aquela cidade. Isso nos ajuda a entender um indicativo histórico aqui, geográfico, de como a palavra se repercutiu por toda parte. Não ficou estacionado na região da Macedônia e da Caia, mas acabou alcançando várias partes daquele mundo antigo pelas pessoas que passavam, os turistas que passavam, os comerciantes que passavam por ali. Paulo disse: de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não significa que eles saíram de Tessalônica por toda a Macedônia e Acaia como missionários e evangelistas, assim como Paulo, Silas e Timóteo, mas que do meio deles saíram as notícias. Eles estavam na cidade de Tessalônica, as pessoas tiveram contato com este testemunho deles, e ao saírem da cidade, eles saíram levando essas notícias mundo afora. E qual foi o conteúdo desta repercussão? Diz o texto: porque de vós repercutiu o quê? A palavra do Senhor. Então, o conteúdo dessa repercussão, em primeiro lugar, foi a palavra do Senhor, mas também o testemunho dos tessalonicenses coerente, esse testemunho coerente com esta palavra. É o que nós lemos: de vós repercutiu a palavra do Senhor. Depois, mais adiante, ele diz: e por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então, como se evidenciou a palavra? Pelo testemunho dos crentes. Veja como a confissão de fé está relacionada com um procedimento de fé. A fé sem obras está morta. E aqui Paulo demonstra que esta fé, ela era operosa, porque ela era percebida, reconhecida na conduta daqueles crentes, nas suas decisões, nas suas relações, na sua perseverança, nos seus negócios, nos seus cuidados familiares com esposas, com os filhos, a administração das suas contas. Era assim que os crentes davam provas da sua fé na sua conduta moral, além do testemunho oral, além da sua oralidade. Tendo recebido a palavra, eles a transmitiram a outros. O verbo repercutir aqui é exkel. Ex, que é uma preposição grega que significa para fora, ou lançado para fora, e aqui é o kel, que nós temos, da onde nós tiramos o eco. A ideia é de um som que ressoa, que vai além, que repercute de fato.
Os tessalonicenses, eles agiram como amplificadores da palavra, porque de vós repercutiu, ressoou, ecoou a palavra, fazendo com que ela chegasse além das suas fronteiras políticas. Não ficou o testemunho limitado aos limites da cidade de Tessalônica. Não, alcançou toda a região da Macedônia, da Caia, e acabou indo para outras partes que Paulo não descreve aqui. Aparentemente, não foi uma campanha evangelística organizada que deu repercussão à palavra, mas o testemunho pessoal daqueles crentes. É isso que nós vemos no verso 3. Qual que é o testemunho daqueles crentes? Eles estavam recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no verso 6, nós lemos: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, Paulo está deixando claro que esses crentes, eles agiam em conformidade com a fé que eles receberam pela palavra. Notemos a combinação que Paulo fez entre a palavra do Senhor e a divulgação da vossa fé. Olha o que diz o texto: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Entre palavra do Senhor e vossa fé, existe aí uma distinção entre aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vivemos. A eficácia deste testemunho, tanto pelo conteúdo, a palavra, quanto pela estratégia de sua difusão, testemunho pessoal de cada crente, é isso que nós lemos no verso 9, se você puder olhar, por favor, o que diz o verso 9, no início diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Sabe quem que dava esse testemunho aqui? Aqueles que tiveram contato com os tessalonicenses, e que Paulo, ao encontro deles, tomou notícia de como Paulo, no meio deles, ao pregar o Evangelho, e pela ação do Espírito Santo, fez com que esses tessalonicenses, eles se convertessem ao Senhor, abandonando os ídolos, para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então, havia um contato pessoal, era um relacionamento direto com pessoas. Então, o conteúdo do testemunho era a palavra, e a estratégia era pessoal. Cada crente dava testemunho da sua fé a outros. Isto foi de tamanha relevância que Paulo afirmou: palavra e a estratégia de divulgar o Evangelho no corpo a corpo. Porque não tinha programa de televisão para eles repercutirem a palavra, era no corpo a corpo, era no tete a tete. E essa estratégia, ela foi de tamanha relevância que Paulo afirmou com seus companheiros não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Vocês estão instrumentalizando o Evangelho e de maneira pessoal e particular, e assim a palavra estava eficazmente repercutindo por toda parte. O verso 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E aqui nós identificamos uma resposta tríplice daqueles tessalonicenses crentes ao Evangelho que lhes chegou. Primeiro, pela fé, eles se converteram a Deus, deixando os ídolos. Esse é um indicativo de fé. Eles não tinham fé, por isso eles andavam como andando nas trevas. Mas a partir do momento que lhes resplandeceu a luz do Evangelho, tendo os olhos do seu entendimento iluminados, eles deixaram aquele caminho. E eles mudaram o curso dos seus propósitos, se convertendo a Deus, diz o texto, deixando os ídolos, é o que nós temos aí. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Esse é um exercício de fé, é a fé operante, é a fé funcional, é a fé prática, é a fé que se evidencia por obras. Eu creio no Senhor, eu creio no Evangelho e, portanto, eu deixo os ídolos. Portanto, eu deixo os meus maus caminhos. Portanto, eu deixo os caminhos que eu reconheço serem caminhos pecaminosos. Esta é uma fé operosa para com Deus. Segundo, pelo amor, deixaram de servir os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso eles foram perseguidos. Nós vimos aqui, quando estudamos
O livro de Apocalipse, sobre aquelas cartas, nós estudamos todo o livro do Apocalipse durante 2 anos e meio, minuciosamente. Quando nós chegamos naquelas cartas, quem estava aqui nesse período deve se lembrar de como os crentes em determinadas igrejas eram privados de fazerem seus negócios crescerem, porque muitos deles tinham que se associar, tinham que se filiar a associações pagãs, onde eles produziam, eles entregavam como que uma cooperativa, para que assim eles tivessem garantido os seus negócios, e só faziam, e quem se filiava a essas cooperativas, a essas associações, eram obrigados a participarem das festas pagãs, onde eles praticavam toda a forma de idolatria e promiscuidade sexual. Então, o crente, ele ficava num trivial, numa encruzilhada, vamos chamar assim, de ver o seu comércio discriminado, minguando, vivendo da subsistência mesmo, daquilo que pouco conseguia vender, da pobreza, eram fadados à pobreza, ou eles, para verem seus negócios prosperando, eles tinham que se compactuar com um regime idólatra, culturalmente idólatra. Então, negar aquele regime era uma forma de você ser perseguido. Então você fica aí e você não participa então dos nossos negócios. Foi uma situação difícil, mas esses crentes, por amor a Deus, eles suportaram as tribulações. Os crentes de Tessalônica, e por amor a Deus, eles deixaram de servir os ídolos e foram servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também, no verso 10, o último texto aqui da nossa passagem, nós lemos que eles também, pela esperança, aguardavam dos céus o Filho a quem Deus ressuscitou dos mortos. Quem é este? Jesus, para que não fique nenhuma dúvida, que livra os crentes da ira vindoura. E o texto de 1 Tessalonicenses 5,9 diz que Deus não nos destinou para a ira. E aqui o apóstolo Paulo está confirmando uma promessa de Deus em Cristo, de que quando Ele vier, Ele virá para redimir o seu povo para sempre e punir severamente os incrédulos, aqueles que não confessaram o seu nome. É isso que Paulo está dizendo no verso 10. Ele está concluindo esta epístola, esse capítulo aqui conosco, dos versos 9 ao verso 10, mostrando aqui para nós como esses crentes, eles estavam mais uma vez vivendo pela fé, pelo amor e pela esperança na bendita vinda do Senhor Jesus. No verso 9, Paulo disse: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Onde quer que fosse na Macedônia e Acaia, Paulo descobria que, como muitos já tinham ouvido da obra do Evangelho em Tessalônica, ele chegava nas cidades e aí ele, no contato com as pessoas, ele era informado sobre o que estava acontecendo na cidade de Tessalônica e de como Deus estava agindo lá na transformação daqueles crentes, daquelas pessoas. As pessoas, tanto crentes como incrédulos, porque Paulo, ele não teve contato apenas com crentes, ele teve contato também com incrédulos, pois ele pregava o Evangelho para os incrédulos, para os pagãos, os idólatras, os promíscuos. Então, as pessoas crentes e incrédulos contavam o que estava acontecendo naquela cidade, em vez de Paulo lhes contar. Paulo chegava onde a notícia já tinha chegado, de como o Evangelho naquela cidade estava transformando a história daquele povo. Pelo testemunho daqueles crentes, se repercutiu, portanto, algumas questões muito interessantes que se baseiam aqui no testemunho bíblico. Primeiro, que a idolatria era algo ruim e deveria ser abandonada. Por isso, essa era a notícia que estava chegando, de como aqueles crentes, verso 9, eles tinham se abandonado, ele tinha deixado os ídolos e sendo convertidos a Deus, se convertendo a Deus. Era uma notícia que estava correndo. Por que eles deixaram a idolatria? Deixaram porque a idolatria era algo ruim. Era algo ruim e deveria ser abandonada. Juntamente com esta notícia, certamente chegava que existia um Deus vivo e verdadeiro. E que, portanto, era muito melhor servir do que servir aos ídolos, servir os ídolos. Olha que notícia que estava correndo pelo testemunho. Me lembro aqui da cidade de Antioquia da Síria, quando chega a notícia em Jerusalém de como o Evangelho estava transformando a história daquela cidade.
E a notícia chega à cidade de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém resolve enviar Barnabé até lá, para saber o que estava acontecendo. Diz o texto lá em Atos capítulo 11, que quando Barnabé chega, ele fica impressionado de como Deus estava agindo no meio daquele povo. Agora, como que a notícia chegou em Jerusalém? Porque não tinha internet, não tinha jornal, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma rede social. E a cidade de Antioquia da Síria, em relação à cidade de Jerusalém, estava a mais ou menos 48 quilômetros de distância. Como que chega essa notícia? Senão através de pessoas chegavam em Jerusalém dizendo: olha, está acontecendo um alvoroço na cidade de Antioquia. O que está acontecendo? Estão falando a respeito de um Jesus lá. E isso está mudando a vida das pessoas. Elas estão deixando a idolatria, estão mudando seus procedimentos morais. E essa repercussão que estava acontecendo também com a igreja de Tessalônica, e essa repercussão, essa notícia estava levando adiante o fato de que existe um Deus verdadeiro no meio da idolatria, onde cada um estava seguindo um Deus, um ídolo. Se repercutiu o fato de que existe um Deus verdadeiro e é vivo. Esta é uma crítica aos ídolos que são mortos, como diz o Salmo 115, que tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem mãos, não apalpam, tem pés e não andam, e que se assemelham a eles todos aqueles que os adoram. Mas aqui a notícia está comunicando que contra esta parafernália de monumentos, de utensílios feitos pelas mãos humanas, que não tem vida, existe um Deus vivo e criador de todas as coisas. Também estava se repercutindo que este Deus tem um filho, não é isso que diz o texto? E para aguardardes dos céus o seu filho. Ele tinha dito antes a respeito do Deus vivo e verdadeiro. E este Deus vivo e verdadeiro, ele tem um filho. E ele veio ao mundo. Porque diz o verso 10 que este filho, Deus ressuscitou. Ora, se Deus ressuscitou, é porque ele veio ao mundo, ele morreu. E agora, Paulo está resumindo o evangelho, que chegou, a notícia que chegava a ele sobre os crentes de Tessalônica é que esse Jesus veio ao mundo, ele foi morto, mas Deus o ressuscitou e agora ele se encontra no céu. É por isso que esses crentes estavam aguardando o Filho da onde? Dos céus. Ele retornará dos céus. É de lá que ele vem. A sua glória será revelada nos céus. E diz a promessa, diz o texto, que todo olho verá. Todo olho verá, ninguém perderá esse grande dia. E nesse dia, diz o texto, ele livrará todos os crentes nele de punições eternas. É isso que diz o final do verso 10. Jesus que nos livra da ira vindoura. O dia da punição. O dia da punição. Então os crentes, no final, não serão punidos. A estes, o Senhor Jesus mesmo dirá, conforme lemos em Mateus capítulo 25, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a sentença que nos aguarda. Agora, para os incrédulos, os profanos, rebeldes, ímpios, a estes está reservada a ira do Senhor. Quando Cristo vier, a punição será demasiadamente severa. Severa. Se você pensa que este mundo está ruim, você não faz ideia do que está por vir contra aqueles que negam o Filho de Deus. Mas a promessa é que quando ele vier dos céus, ele livrará todos aqueles que nele creem. Essa era a notícia que estava correndo através do testemunho dos tessalonicenses crentes. E nós aprendemos com tudo isso que nada deve impedir uma pessoa de receber a palavra do Senhor, nem mesmo a tribulação como resultado da oposição. Também aprendemos que todos os crentes, pregadores públicos, pregadores anônimos, especialistas em pregação, leigos em pregação, devem certificar se estão vivendo diligentemente para Cristo, porque não basta conhecer a palavra, é preciso obedecer a palavra. A obediência sem a fé é um insulto à graça, é um insulto à graça. Contudo, a fé sem obediência é estéril, infrutífera, morta. Ela não tem qualquer eficácia na nossa redenção. A fé verdadeira, ela produz boas obras, que a palavra de Deus em outras ocasiões, em outras passagens, chama de obediência.
A fé tem que ser operosa, como diz Tiago na sua epístola. Todos nós precisamos considerar que os outros estão nos observando e eles estão sendo influenciados por nós, crianças, adultos, vizinhos, colegas de trabalho, colega dos nossos estudos, seguidores das redes sociais. A gente vê comportamentos de crentes em redes sociais que dá vergonha, entrando numa onda de ataques levianos, precipitados, contra a reputação de pessoas que nem sequer conhecem pessoalmente, mas que, influenciados pelas notícias, estão usando as redes sociais para difamarem as autoridades, seja quaisquer forem, ao invés de usarem as redes sociais como um meio, um veículo para se pregar a verdade, para se pregar como Deus odeia a injustiça, para se pregar como Deus enviou o seu Filho para a redenção de todos aqueles que nele creem, estão usando as redes sociais para fins vexatórios em relação ao testemunho de Cristo. E todos estão nos observando. Todos estão nos observando. Não se mede o nível de repercussão do que se publica nas redes sociais pelas curtidas, porque muito mais pessoas veem o que nós publicamos sem sequer oferecer qualquer tipo de reação ou resposta com curtida ou descurtida, ou compartilhamento. Tem muita gente verificando e observando o nosso procedimento como cristãos, e nós precisamos ser atenciosos para com o nosso testemunho, se ele está certificando o Evangelho, ou melhor, se ele está alinhado com o Evangelho, se ele está unido, comprometido com a palavra que nos chegou. Portanto, cabe a nós a responsabilidade de cuidar do nosso testemunho como imitadores de Cristo. Em último lugar, precisamos urgentemente comunicar a palavra do Senhor a todos quanto nos é possível, assim como os tessalonicenses, num contato pessoal, estava repercutindo a palavra, e do meio deles a palavra se espalhou por toda parte, seja oralmente, com a pregação, com o testemunho verbal, como também pela coerência das nossas condutas, pois, como diz em Atos capítulo 4, verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Este é o compromisso de fé que nós devemos ter, observando o procedimento daqueles crentes em Tessalônica. E que Deus nos abençoe, depositando essa palavra nos nossos corações e nos estimulando a uma vida sincera e comprometida com a verdade que nos chegou pela palavra. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de conhecermos a Tua palavra e por ela sermos constrangidos nos nossos pecados e desafiados a vivermos um nível mais excelente a nossa fé, pelas obras que testificam que nós de fato cremos no Senhor. Estenda sobre nós a Tua misericórdia e nos conduza para as nossas casas, levando-nos à reflexão do quanto nós precisamos crescer, e dá-nos, ó Deus, mais do Teu Espírito. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e encha-nos do Teu Espírito para vivermos muito mais apegados à palavra fiel, de forma operosa, para que de maneira abnegada demonstremos o nosso amor pelo Senhor, como disse o Teu Filho, aquele que tem os Seus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente é o que o ama, e esses são amados pelo Senhor. E dá-nos, ó Deus, firmeza na nossa esperança, para resistirmos às tribulações do tempo presente, aguardando ansiosamente a manifestação do Teu Filho Jesus. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.